veja, quando a gente pensa em filosofia no Brasil, é preciso que nós, primeiro, partamos do próprio Brasil, né? Ou seja, o Brasil é um estado, é uma nação que se constituiu a partir de um determinado momento histórico, né? A filosofia no Brasil é a filosofia produzida, assimilada a partir desse momento histórico. E veja, a filosofia não é uma criação do Brasil. A filosofia é uma criação histórica da humanidade, quer dizer, uma produção cultural da humanidade que começa com os gregos e vem percorrendo toda a história da humanidade. E, obviamente, ela só pode ser vista entre nós a partir do momento que o Brasil efetivamente passou a existir. Então, o Brasil não existe antes de 1822, ao menos do ponto de vista cronológico. Veja, mesmo a partir de 1822, houve aí todo um processo, um lento processo de constituição da nacionalidade, da constituição do país, das instituições, da consolidação de determinados modelos institucionais. Veja, a filosofia, portanto, entre nós é um objeto, é uma realidade transplantada. Ou seja, você pega esse objeto que está dentro da cultura ocidental, e insere, e é um produto sofisticado da cultura, altamente elaborado, e tenta inserir, ou acompanha o processo de inserção desse objeto dentro de uma sociedade, de uma cultura nascente, de uma sociedade nascente, como é o caso do Brasil. E veja, se nós formos pensar cronologicamente, nós temos aí 200 anos de história. Quer dizer, o Brasil não existia antes desses últimos 200 anos. Então, o que nós temos que ver é a filosofia, ou o processo de transplante dessa planta exótica para esse território cultural, para esse ambiente cultural. E me parece óbvio o seguinte, que o solo e o clima e a temperatura, quer dizer, alguns ingredientes externos do ponto de vista cultural, fazendo uma analogia, não estão propícios para o enraizamento dessa planta, pensando a filosofia como se fosse uma planta exótica. Bom, então nós vamos colocar essa planta nesse território, nessa circunstância geográfica, cultural, mas o solo ainda é adverso, ele não é propício. As plantas, ou essas mudas que foram tentadas serem plantadas aqui, elas não frutificaram, elas não produziram, elas não se desenvolveram, muitas delas morreram raquiticamente, muito prematuramente. Então a questão é essa. Me parece que enquanto você não tiver todo um ambiente já preparado para a inserção dessa nova espécie cultural, desse novo elemento cultural altamente exigente, você não vai poder produzi-lo aqui. Ele não vai gerar frutos nesse ambiente. Por isso a ideia de você fazer isso em estufa. Ou seja, você pega essa planta e cria uma estufa, ou cria as condições artificiais para que ela eventualmente se desenvolva até uma determinada altura, um determinado tempo, quer dizer, quando ela estiver razoavelmente formada, madura, aí você pode, aí sim, trazer para o ambiente externo, fora dessa estufa, para ver se ela vinga, se ela se desenvolve, se aperfeiçoa,
produz efetivamente frutos, que possam depois, as suas sementes, serem plantadas, porque ela já se adaptou àquele solo, àquela circunstância cultural. Né? E a minha ideia, fundamentalmente, é essa. Né? Ou seja, já que o ambiente cultural ele é adverso para a criação filosófica, a produção filosófica, né? Então, fazer essa produção, né, ou instituir as condições pessoais, particulares para essa planta, né, para essa muda exótica, né? Veja, aí tem uma questão que é fundamental, quer dizer, você não pode trazer uma filosofia pronta, culturalmente. O que é que a gente deve buscar, né, da filosofia para que ela frutifique nesse solo? Você tem que trazer as sementes. Né? Então, vamos colher as sementes do que é a filosofia, do que é o filosofar, a semente. Colocar nesse solo cultural, né, adubar, preparar a terra, etc. Né, colocar a umidade, a proporção de umidade necessária para que ela possa gerar pequenos ramos, né, que ela saia da terra efetivamente e venha e comece a se desenvolver. Né? Veja só, é uma questão, né, porque você não vai trazer filosofia pronta. Você tem que trazer a ideia da filosofia. Né? Apenas a forma do que é efetivamente filosofia, a forma do que seja filosofar, né? E nesse solo, isso seriam as sementes, né? Praticar essa atividade dentro do seio dessa cultura, né, para que essa concepção da filosofia, ou essa concepção do que seja filosofar, gere efetivamente resultados, produza efetivamente resultados e gere frutos que sejam desejáveis, que se manifestem com um certo valor interno. Né? Então, nós não precisamos ir buscar plantas prontas, mudas prontas. Precisamos de visualizar na história dessa produção cultural aquelas sementes, aqueles elementos que, uma vez colocado numa nova circunstância, num novo ambiente, possa eventualmente gerar algo distinto, mas que mantenha todas as características da filosofia, né? Que seja efetivamente filosofia. Né? Então é isso que ainda nos falta. E qual que é a primeira, os dois elementos fundamentais desse transplante? Qual é a semente que deve ser transplantada? É a ideia do que é a filosofia e do que é o filosofar. E é dessa forma que a gente vai, assim, poderia eventualmente, essa ao menos é a ideia que eu tenho de como isso deveria ser feito. Então veja só, no caso da filosofia, você não pode fazer um transplante meramente. Quer dizer, não se trata apenas e tão somente de você pegar a muda de uma planta que já está formada, que já está constituída, e trazer essa muda para cá e fazer com que ela floresça aqui. Não é só isso. Quer dizer, não é isso exatamente. O que se deve pegar é a forma, a essência de como aquela planta foi criada. Como que aquele objeto é instituído, ele é elaborado. Então você não tem que trazer o conteúdo, você tem que trazer a forma. E a forma, o que é? A ideia, precisa da filosofia e do que seja filosofar. Então você traz isso, coloca isso no seio da cultura, quer dizer, enterra essas sementes e acompanha ou estimula
né, aduba o ambiente para que efetivamente essa forma venha a ser preenchida com uma nova realidade, né, com um novo conteúdo. Então não será apenas um transplante, não será um mero transplante, será a constituição de um novo ser, né, de uma nova planta, né, que tem as características próprias da filosofia, mas é uma filosofia diferente, né? É um ser diferente, é uma planta diferente. Né? Essa que é a ideia. É porque as tentativas de você transplantar conteúdos, quer dizer, fazer mudas de plantas prontas, não gera filosofia entre nós. Não gerou, até esse momento, filosofia. Então se trata de transplantar a forma da filosofia, a forma do filosofar, né, que daí para que ele seja exercido numa circunstância diferente, numa época diferente, numa mente diferente, né, mas que cumpra os requisitos da concepção clássica da filosofia. Né? Ou seja, para que seja também filosofia, seja fruto e herança, né, dessa forma, né, desse modelo, né, de pensamento. Né? Veja, o que é basicamente a filosofia? É uma concepção racional a respeito da totalidade da realidade. Quer dizer, é uma concepção em que você tem que dar conta, a partir de princípios, a partir de fundamentos da realidade na sua totalidade. Ou seja, você tem que pegar os fundamentos e as estruturas profundas da realidade, né, e trazê-las à tona, mostrar quais são. Né? E isso, me parece, é o que caracteriza a filosofia clássica. Então essa é a forma a ser implementada. Né? Então é preciso que se dê conta, né, dessa concepção. E é óbvio, me parece que se o indivíduo não aceitar esse desafio, né, não conceber a filosofia dessa forma, dificilmente ele vai poder reproduzir aquele modelo, aquele padrão, né, aquela forma que caracteriza efetivamente a filosofia. Então, isso é que é necessário que seja instituído. Veja só, eu creio que muitos indivíduos, ao longo da história, entenderam essa formalidade da filosofia, essas exigências próprias da elaboração filosófica. Mas então o que aconteceu? Veja, o fato de você entender como que se processa não significa que você abrace a empreitada. Assim, tá, eu sei como que faz, mas isso não significa que o indivíduo se ache com a capacidade, se ache tenha isso como interesse, né? Então, talvez um outro obstáculo seja exatamente esse, ou seja, eu sei o que é, mas eu não quero fazer isso. Eu não vou me dedicar a fazer isso, porque isso é muito difícil, isso é muito exigente. Né? Então tem essa outra etapa do processo. Quer dizer, não basta apenas que você entenda e saiba e defina e tenha uma clareza em relação à ideia da filosofia. Quer dizer, não é suficiente apenas ter a ideia, o entendimento. E me parece que, historicamente, muitos indivíduos tiveram esse entendimento e muitos indivíduos atualmente têm esse entendimento. A grande questão é a seguinte, bom, é isso que é a filosofia? É isso. Você tem coragem de abraçar esse tipo de projeto? Você tem disposição? Você tem interesse? Você tem gosto? Você tem audácia, ousadia de abraçar esse tipo de atividade? Que isso vai requerer um empenho exclusivo de toda a sua vida.
Quer dizer, não pode ser alguma coisa, um apêndice, né? Uma coisa que é um hobby. Não, tem que ser alguma coisa visceral. Tem que vir do fundo da sua alma um interesse por fazer esse tipo de elaboração. Senão você não faz, dada a dificuldade das exigências. Veja, então se trata o quê? De ter uma concepção geral, né, a respeito dos fundamentos e das estruturas profundas da realidade. Como é que se faz isso? Né? Como é que se produz isso? Como é que você faz isso? E mais difícil, faz isso de forma diferente. Quer dizer, distinto de tudo aquilo que já foi feito. Esse é um grande desafio. Quer dizer, então como é que nós começamos isso? Como é que isso deve ser começado? Veja, como é que você consegue colocar o seu pensamento numa dimensão tal que permita que você reencontre quais são os fundamentos, os princípios das estruturas profundas de toda a realidade. Essa que é a exigência. E me parece que nem todos querem abraçar esse tipo de empreendimento. Para que você faça isso, é preciso que você tenha, de fato, uma alma filosófica, um espírito filosófico, e que encare esse desafio, se coloque para praticar isso com toda a sua alma, com todos os seus esforços, com todas as suas energias. Senão você não vai efetivamente criar a concepção, e não criando a concepção não tem a filosofia. E a criação pressupõe naturalmente um esforço, quer dizer, o esforço de filosofar, a prática efetiva, intensa, profunda, interessada de filosofar, orientada por esse paradigma, por esse modelo, por essa forma da filosofia. Caso contrário, não haverá filosofia. Então tem isso, quer dizer, muitos indivíduos podem até saber, não, eu entendo, filosofia de fato é isso, tá. E agora? Você tem propostas para fazer isso? Não, isso é muito difícil. Não, isso aí é para gênios, é para indivíduos extraordinários. E tem esse elemento também, quer dizer, uma espécie de auto-intimidação diante da grandiosidade do que seja a filosofia, ou do que seja uma filosofia. E isso, de fato, eu acho que é intimidador mesmo. Ou seja, o indivíduo fala, puxa, mas isso aí é só para quem tem muita... Quer dizer, veja, nessa atitude, ele já colocou o obstáculo. Significa o quê? Que ele jamais, em hipótese nenhuma, será filósofo. Porque ele já colocou um entrave fundamental na própria prática do filosofar. Quer dizer, se isso é filosofia, isso eu não quero fazer, ou isso não me interessa fazer, ou eu não me sinto com forças, com capacidades, com interesse para fazer esse tipo de coisa. Ora, obviamente que, havendo essa ausência de interesse, de capacidade, a filosofia jamais vai surgir. Quer dizer, então é preciso, primeiro, ter uma ideia adequada, apropriada do que seja a filosofia, e, naturalmente, ter interesse, ter gosto, ter disposição, ter vontade, ter empenho, ter dedicação em encarar esse desafio de produzir filosofia ou de produzir essa concepção. Então, veja, muitos indivíduos, eu acho que até chegaram a entender filosofia. Claro que muitos nunca entenderam. Quer dizer, não chegaram a ter essa compreensão. Ora, os que não chegaram a ter essa compreensão já inviabilizaram a possibilidade de virem a fazer filosofia.
E veja, uma vez conquistada a compreensão, tem aí o obstáculo natural, né, da decisão, da escolha, da opção, né, por enfrentar, por praticar esse tipo de exercício. Né? Quer dizer, aí um conjunto de entraves. Sem uma concepção adequada, isso nunca vai acontecer. Bom, vamos supor que houve uma concepção adequada. Aí falta um outro elemento, que é o esforço, o empenho, a escolha, a opção pela filosofia. Bom, tá, isso é filosofia, agora eu sei o que é, eu tenho interesse, eu quero fazer isso, aí entra um outro elemento, né? Eu poderia dizer assim, um terceiro elemento, que é, efetivamente, a prática intensa e profunda desse tipo de atividade. Encontrar os meios, as condições, o ambiente, as circunstâncias em que você se ponha efetivamente a filosofar. Né? Quer dizer, a praticar o exercício de vasculhar com o seu próprio pensamento, com a sua própria racionalidade, usando a sua criatividade racional, em busca desse, diria assim, desses princípios, desses fundamentos últimos da realidade, dessas estruturas profundas da realidade. Veja como tem obstáculos, né? Quer dizer, não é só apenas a compreensão do que seja, é também a opção. Se você sabe o que é, bom, tá, já entendi o que seja. Eu quero fazer isso, eu vou me propor a fazer isso, tá? E agora? Como é que você começa? Como que você processa, né, para produzir algo? Né? Para fazer isso com a maior criatividade, a maior inventividade possível. Como é que você faz isso? Veja que grande desafio. Né? Tá, né? E esse que é, e é exatamente isso. Né? É esse empenho em produzir os elementos, os fundamentos de uma concepção a respeito da totalidade da realidade. Veja só, eu encarei isso pessoalmente, né? Então aceitei o desafio. Num determinado momento eu entendi, a filosofia é isso, tá? Bom, então como é que faz isso? Né? Como é que se processa essa produção? Filosofando. Bom, então sobre o que eu vou filosofar? Sobre o fundamento. Os princípios, os começos, os fundamentos profundos, né? Sobre as estruturas profundas da realidade. Bom, então, por onde começar? Aí, naturalmente, eu pensei, bom, espera aí, o que é que está acontecendo quando você quer criar uma concepção? Uma concepção é uma concepção de pensamento. Quer dizer, é o pensamento elaborando. É uma visão da realidade. Né? Ora, então é preciso que eu saiba primeiro o que é o pensamento. Como que ele surge, como que ele processa essa concepção, como que ele tem essa ousadia de querer ter uma compreensão profunda das estruturas, né? Uma compreensão completa, absoluta, né? Das estruturas profundas da realidade. Quer dizer, como que o pensamento faz isso? E por que ele quer isso? E aí, veja, aí eu tomei isso como o início da minha elaboração filosófica, das minhas tentativas de elaboração filosófica. E aí eu fui aos detalhes de como que isso se inicia, de como isso pode ser feito. E aí, veja, um objeto fundamental é o próprio pensamento. Então, para entender a própria filosofia, é preciso entender o próprio pensamento. E como que ele faz isso, e como que é possível estabelecer alguns parâmetros para que isso seja feito. Esclarecer como que se dá isso, quais são as circunstâncias, quais são as condições de natureza racional, as condições de natureza lógica, que permitam esse tipo de elaboração.
Então a filosofia para mim começa por um processo de esclarecimento do que seja o próprio pensamento. Porque é a partir dele que a filosofia vai ser constituída, né, vai ser elaborada, que a concepção vai ser instituída. Então, sem uma clareza no pensamento, isso não se torna, não é possível. Então, quer dizer, o meu parâmetro, o meu ponto inicial foi exatamente esse. E, é claro, eu vim fazendo isso já há algum tempo, né? Então, tem aí alguns resultados dessa iniciativa. Né?